Bom dia, pessoal. Aqui é a Luísa e a gente vai fazer agora os exercícios de revisão do 7º ano de matemática. E o objetivo desses exercícios é a gente reforçar os conhecimentos sobre o cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. E também alguns exercícios sobre função que a gente vai ver mais para frente. E a habilidade reforçada nessa revisão é resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. Então, o primeiro exercício que a gente vai rever para fazer a nossa revisão vai falar o seguinte: no fim do último verão, com o aumento no volume de chuvas, o nível de água do rio de certa cidade aumentou em 12,5%. Sabe-se que, antes do aumento, o nível de água do rio estava em 4,8 metros. Qual passou a ser o nível desse rio no fim do último verão? Aqui nós temos 4 alternativas como opções de resposta. A alternativa A fala que foi 0,6, a alternativa B fala 4,2, a alternativa C fala que foi 5,4 e a alternativa D fala que foi 12,5. Essa questão ela é muito interessante, porque o enunciado dela, se nós conseguirmos ler ele com atenção, a gente vê que ele já fornece pistas sobre a resposta. Vamos ler de novo para a gente ver se a gente consegue identificar essas pistas. Olha, no fim do último verão, com o aumento no volume de chuvas. Olha, essa informação é importante. O aumento no volume de chuvas. Então, aumentou. Então, choveu mais, né? O nível de água do rio de certa cidade aumentou em 12,5%. Sabe-se que, antes do aumento, o nível de água do rio estava em 4,8 metros. Qual passou a ser o nível desse rio no fim do último verão? Então, de acordo aqui com essa questão, com essa última frase do enunciado, ele quer saber o nível do rio depois do último verão. Então, teve uma mudança. O nível estava em um valor e ele mudou, né, para o último verão. Então, no enunciado, ele traz informações importantes. Ele fala que aumento do volume de chuvas, o nível do rio aumentou, o aumento do nível de água. Vocês perceberam que citou aumento 3 vezes? Então, com isso, eu já sei, a gente já pode deduzir que o nível do rio, ele aumentou. Então, se ele era 4,8 metros e ele aumentou, ele só pode ser um valor superior a 4,8, ok? Então, vamos ver lá nas alternativas se a gente já consegue descobrir alguma coisa. Se ele estava em 4,8, a alternativa A fala que após o aumento que aconteceu no fim do verão, ele foi para 0,6. A gente sabe que 0,6 é menor que 4,8. Então, essa informação já elimina a alternativa A. Não tem como ele ter aumentado e o valor final ser 0,6. A alternativa B é a mesma coisa, só que aqui o número que está antes da casa decimal, antes da vírgula, é o mesmo. Então, a nossa atenção tem que voltar para o que está após a vírgula. Então, eu sei que 2 é menor que 8. Então, esse nível aqui também seria menor que o inicial. E como aqui é reforçada a informação que o nível aumentou, a gente já pode excluir também a alternativa B, que não ficou em 4,2. A alternativa C fala de 5,4 metros, é um valor superior a 4,8, então pode ser. E a alternativa D fala 12,5 metros, que também é um valor superior. Então, nós ficamos aqui entre a C e a D. Para fazer a resolução dessa questão, nós vamos utilizar uma formulazinha simples, que fala o seguinte, que o nível final do rio, ele vai ser igual ao nível inicial mais o aumento de 12,5%. Por que que é mais? Porque aumentou. Se fosse diminuído, a gente ia usar o menos. Mas como reforça no enunciado que ele aumentou, a gente sabe que vai ter acrescentado. Então, a gente vai usar um mais. Esse aumento, ele é representado pelo
nível inicial vezes 12,5%, que é o que o enunciado traz para a gente. O 12,5% também pode ser escrito como 12,5 dividido por 100, que vai ser igual. Se tem 2 zeros, a gente anda 2 casas decimais para a esquerda. Então, vai ficar um resultado de 0,125. O aumento, então, vai ser o valor inicial, que é o 4,8, vezes os 12,5%, que é o 0,125. E esse resultado vai ser igual a 0,6. Então, nós já temos o A, para utilizar nessa fórmula aqui, do nível final. Então, o nível final do rio vai ser igual ao nível inicial, que é 4,8, mais o 0,6, que nós encontramos aqui, que é o 12,5% de 4,8. Fazendo essa soma, né, de 4,8 mais 0,6, nós chegamos em 8 mais 6 é 14, vai 1, 1 mais 4, 5. Colocamos a vírgula, né, uma casa decimal, então o nosso resultado de nível final do rio ficou em 5,4. Agora vamos ver lá se a gente tem essa alternativa. Como nós havíamos eliminado a A e a B, a gente ficou entre a C e a D. E a C é justamente o 5,4, que é o que nós encontramos aqui com a utilização da fórmula. Fechou, pessoal? Vou colocar aqui em negrito e vamos passar para a próxima. A próxima questão também vai tratar de porcentagem. Ela fala que 5 amigos foram a uma pizzaria juntos para comemorar um aniversário. Eles dividiram uma pizza em 5 pedaços e cada um deles comeu exatamente um pedaço. A porcentagem de pizza que 2 amigos comeram juntos em relação à pizza inteira é igual a... Aí aqui nós temos também 4 alternativas: 20%, 40%, 50% e 60%. Tirando aqui as informações que o enunciado trouxe para a gente pode entender que uma pizza é igual a uma unidade, né? Ele fala que foi uma pizza. E essa unidade que é igual a 100%. Então, a pizza inteira corresponde a 100% da pizza, né? A totalidade. E ele fala que a pizza foi dividida em 5 pedaços. Então, uma pizza de igual a 5 pedaços. Então, cada pedaço corresponde a 1/5 da pizza, não é? Se uma pizza inteira foi dividida em 5 pedaços, cada pedaço é 1/5. E cada amigo comeu um pedaço. Então, cada amigo comeu 1/5, certo? A questão quer saber quanto de porcentagem da pizza que 2 amigos comeram juntos. Então, se cada amigo comeu 1/5, os 2 amigos vão ter comido 2 vezes 1/5, que vai ser igual a 2/5. Então, 2 amigos comeram 2/5 da pizza. Ok? E agora a gente precisa descobrir quanto que é 2/5 de 100, né? Para isso, a gente vai fazer 2/5 vezes 100, que é a pizza na totalidade. Então, aqui está representado o que foi consumido pelos 2 amigos, que foram 2 pedaços de 5 da pizza, e 100%, que é a totalidade da pizza. Para resolver isso daqui, a gente pode dividir o 2 por 5 e achar o 0,4 vezes 100, que vai dar um resultado de 40%. Ou nós podemos fazer também 2 vezes 100, que vai dar 200, dividido por 5, que também vai dar 40%. Então, nós chegamos no resultado de 40%. A resposta é a alternativa B.
2 amigos comeram juntos 40% da pizza. Na sequência, a gente vai abordar questões que falam de números inteiros, o seu uso, a sua história, a ordenação, a associação com pontos da reta numérica e operações. A habilidade trabalhada aqui vai ser comparar e ordenar os números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico e associá-los a pontos da reta numérica, utilizando as situações que envolvam adição e subtração. A primeira questão aqui trabalhada fala o seguinte: o Bruno observou que a sua mãe estava cozinhando um alimento e anotou as temperaturas antes e depois da preparação do alimento. Em suas anotações estava escrito: antes, menos 12 graus Celsius. Depois, 66 graus Celsius. Então, o alimento ele iniciou o processo com menos 12 graus Celsius e finalizou com 66. E o que a questão quer saber? A variação da temperatura desse alimento. E aqui nós temos também 4 alternativas: 78 graus Celsius, 66 graus Celsius, 54 graus Celsius e 12 graus Celsius. Para resolver essa questão, nós temos que ficar atentos ao sinalzinho. Aqui ele fala que ele iniciou o processo com menos 12 graus Celsius. Essa informação do sinal negativo é muito importante, porque se nós ignorarmos ela, o nosso cálculo vai ficar completamente errado. Então, vamos imaginar uma reta, né, que seria a variação da temperatura. Aí aqui, mais ou menos no centro dessa reta, a gente vai colocar o zero. E o que a gente sabe? Que os números que estão à direita do zero, toda essa extensão aqui, ela é positiva. E os números que estão abaixo do zero, que são menores que zero, eles são negativos. Então, a gente sabe que o processo começou com um alimento em menos 12 graus Celsius. Então, nós temos que colocar o menos 12 aqui para conseguir identificar onde é que está essa localização na reta. Então, ele está aqui, no menos 12. E ele finalizou em 66 positivo, que é posterior ao zero. Se nós ignorarmos esse menos 12, a gente pode considerar que ele iniciou o processo com 12 graus, que seria aqui, o positivo, o 12 positivo. Só que isso daqui faria nosso cálculo ficar completamente errado. Então, após a gente fazer essa ilustração, né, isso vai facilitar muito a nossa vida, agora nós podemos considerar o cálculo para identificar quanto que foi a variação da temperatura. E para isso, a gente vai usar uma formulazinha, que a variação da temperatura vai ser igual. Vamos chamar aqui de temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a final nós sabemos que foi 66 e a inicial menos 12. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar ao seguinte: a temperatura final é o 66 e a temperatura inicial é o menos 12. Muita atenção no sinal. Desenvolvendo, a gente vai chegar em 66. Aqui com menos a gente sabe que é um positivo. Agora, nós precisamos fazer só a soma, que vai ficar 66 mais 12. O 6 mais 2 dá 8. 6 mais 1, 7. Chegamos no resultado da variação do tempo, que foi 78 unidades. Então, a gente sabe que, saindo aqui do menos 12, passando por todos esses números negativos até chegar ao zero, e depois iniciando aqui os positivos até o 66, essa variação foi de 78 unidades. Então, a resposta certa é o exercício, a letra A, 78 graus Celsius. O último exercício de revisão fala que uma padarinha fez uma remessa de pães aparentemente iguais. Carlos viu que os pães tinham acabado de ser colocados no mostruário e comprou 12 pães dessa remessa. Em seguida, Valéria comprou 11 pães da mesma remessa que Carlos. A fração dos pães dessa remessa que Carlos e Valéria compraram pode ser representada por... Aqui nós temos também 4 alternativas: 7/30, 11/30, 22/30 e 23/30.
Tirando aqui as informações da questão, a gente pode identificar que a remessa total era de 30 pães. O Carlos, ele comprou 12 pães desses 30. E a Valéria comprou 11 pães também dos 30. Né? O exercício deixa bem claro que a Valéria comprou 11 pães da mesma remessa que Carlos. Né? Ele não fala que ela comprou 11 pães do restante que Carlos deixou. Fala 11 pães do total. Então, com isso, a gente sabe que sempre quando você está falando do total de pães, está usando o valor de 30. Para calcular essa fração que os dois compraram juntos, nós podemos fazer uma formulazinha, que seria a fração igual à quantidade comprada pelos dois, dividida pela quantidade total da remessa. A quantidade total comprada é a soma do que foi comprado pelo Carlos e pela Valéria. Então, seria, se o Carlos comprou 12 e a Valéria comprou 11, essa soma aqui nós sabemos que dá 23. E a quantidade total da remessa, nós já sabemos que é 30, né? Que o enunciado deixa isso bem claro. Então, para fazer a fração, nós vamos substituir, que vai ser um valor de 23 sobre 30. Voltando aqui nas alternativas, nós identificamos que a alternativa correta é a letra D, 23 sobre 30. Certinho, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão e até a próxima. Muito obrigada.